Primeiro livro dos Reis, capítulo de número 19. Eu quero ler 2 versículos com a igreja do Senhor e com os adolescentes. O primeiro versículo é o versículo 14, depois o versículo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 14, depois o versículo 18. Vamos ler todos juntos quando eu disser 3. 1, 2, 3. E ele disse: eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e buscam a minha vida para matirarem. Versículo 18. Também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Quantos dizem amém, meus irmãos? Queridos irmãos, nosso pastor nos confiou estarmos falando com a ajuda de Deus nesta noite sobre o seguinte subtema: adolescentes comprometidos com o Senhor. Temos lido um texto da palavra de Deus, onde o profeta Elias, diante de uma situação desesperadora, a maioria dos estudiosos assevera que neste período o profeta podia estar diante das pressões com uma forte depressão. Pensa o profeta em sua fragilidade, que diante da apostasia e diante da situação em que se encontrava o povo de Israel, ele estava sozinho. Fora o único profeta que restara dos profetas do Senhor. Mas Deus interpela a declaração deste profeta, lhe fazendo uma declaração que mostra que mesmo diante de tanta apostasia e desvio espiritual que estava o reino do norte, havia o Senhor conservado um grupo de fiéis, um grupo de homens comprometidos com o Senhor e com a sua palavra. Mas para nós entendermos precisamente o contexto em que estava Elias, em que estavam os homens de Deus desta época, se faz necessário nós voltarmos um pouco na narrativa bíblica e assim entendermos com mais profundidade o que Deus deseja que entendamos esta noite. Queridos irmãos, a narrativa do livro dos Reis nos mostra que desde Saul, Davi e Salomão, o reino de Israel ainda estava unificado. Mas com a morte de Salomão, que casou com uma egípcia e que também na conquista dos reinos trouxe as mulheres destes reis para serem as suas mulheres e as suas concubinas, Salomão desencadeou a ira de Deus sobre o povo de Israel. E a partir da sua morte, Israel sofreu um cisma, uma divisão, tornando-se assim Judá, o reino do sul, com apenas 2 tribos, que era Judá e Benjamim, e também Israel, o reino do norte, com 10 tribos. E este cisma, esta divisão ocasionada pelo pecado de Salomão e subsequentemente do seu filho Roboão, se deu de 3 formas. Primeiro, esse cisma foi um cisma político, uma divisão política. Roboão, quando interpelado pelo povo de Israel, se diminuiria de cobrar os impostos, a taxa da cobrança dos impostos que havia sido imposto por Salomão para a construção do templo. Se agora, com o templo construído, ele diminuiria esta taxa, consultou os anciãos e depois consultou os jovens e preferiu dizer ao povo
que não diminuiria a taxa dos impostos. E quando ele fez isso, ele ocasionou uma celeuma dentro do povo de Israel. E assim, 10 tribos das 12 que formavam o reino unificado resolveram partir-se, resolveram constituir sobre eles um novo rei, a saber, Jeroboão. Em 1 Reis capítulo 12, versículo 17, a Bíblia nos diz isso: no tocante, porém, aos filhos de Israel, que habitavam nas cidades de Judá, sobre eles reinou Roboão, ou reinou Jeroboão. A Bíblia nos mostra também que, além de um cisma político, Roboão ficaria apenas com 2 tribos, e Jeroboão com as 10 tribos que recusaram-se permanecer sob o jugo de Roboão. Houve também um cisma geográfico. Nós sabemos que a capital espiritual do povo de Israel é a cidade gloriosa de Jerusalém, também conhecida como cidade do grande rei. Mas com esta cisão, com este celeuma, com esta tragédia que aconteceu desta divisão, houve uma divisão não somente política, mas também geográfica. Jeroboão pega as 10 tribos e dirige-se para Samaria, fazendo de Samaria a capital de Israel. Por fim, como sempre, um abismo chama outro abismo. Esta divisão não se deu apenas no campo político e geográfico, mas também no campo espiritual. Nós sabemos que Israel é um povo que tem festas cívicas e festas religiosas, e pelo menos 3 festas principais, a saber, Páscoa, Tabernáculo e Pentecostes, são aquelas que todos os judeus das suas cidades saíam em direção a Jerusalém para celebrar ao Deus Todo-Poderoso. Mas com a divisão política e geográfica, assim, Roboão ou Jeroboão, melhor dizendo, tinha medo de que 3 vezes por ano as 10 tribos que estavam sob o seu domínio viessem para Jerusalém e assim se amotinassem contra ele, recusando servi-lo como rei. E pensando nisso, ele resolveu fazer também um cisma espiritual, levantando um templo, ou erigindo, ou construindo 2 bezerros de ouro em Samaria, na cidade de Betel, para que o povo não mais fosse adorar em Jerusalém como era de costume, mas ficasse em Samaria. E fazendo isso, Jeroboão prostituiu espiritualmente o povo do Senhor. Isso é o que está em 1 Reis capítulo 12, versículo 28 ao 31. De modo que a situação política do Reino do Norte era uma situação muito difícil. A Bíblia nos mostra que havia, ou que a partir daí, Jeroboão se tornou uma referência de um imperador, ou de um rei, melhor dizendo, que andava nos pecados que Deus não se agradava. E todos os reis do Reino do Norte, sem exceção, seguiram os caminhos de Jeroboão. A Bíblia nos mostra que a partir dele, o Reino do Norte começou a passar por um momento de crise política. Você pode ver na sua Bíblia comigo, abra por favor, que reinou sobre o Reino do Norte Nadab, 1 Reis capítulo 12, versículo 20. Depois reinou Baasa, 1 Reis capítulo 15, versículo 33 e 34. Depois reinou Elá, seu filho, 1 Reis 16, versículo 8 e versículo 13. Em seguida reinou Zinri, 1 Reis 16, 15, 18 e 19. Aí depois veio a dinastia Onri,
rabínica, e assim o mal vai crescendo. A situação política do reino do norte, das 10 tribos de Israel, cuja capital era Samaria, vai se agravando cada vez mais. Reis ímpios vão tomando conta do reino do norte, e quando chega na dinastia de Onri, aí é que a coisa piora. Ele foi constituído pelo povo como rei sobre Israel, e o filho de Onri, este sim, foi que trouxe prejuízos para o povo de Israel. E o nome do filho de Onri é aquele que você já bem sabe, o nome dele é Acabe. Veja em 1 Reis capítulo 16, versículo 28 ao 30, como é que a Bíblia descreve Acabe no poder do reino do norte. A Bíblia nos diz assim, a expressão da palavra do Senhor: e Onri dormiu com seus pais, e foi sepultado em Samaria, e Acabe seu filho reinou em seu lugar. E Acabe, filho de Onri, começou a reinar sobre Israel no ano 38º de Asa, rei de Judá. E reinou Acabe, filho de Onri, sobre Israel em Samaria, quantos anos? 22 anos. Agora veja e destaque isso aí. E fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Até então, Jeroboão tinha sido a referência de um rei bastante ímpio, mas Acabe, com seus malfeitos, consegue superar as maldades de Jeroboão. Apesar de ele ter trazido uma situação econômica bastante cômoda para o reino do norte, a Bíblia nos mostra que quando ele reinou, segundo a tradição, de 874 a 853 a.C., foi o monarca mais destacado da dinastia de Onri. Ele foi herdeiro de um reino que tinha favoráveis relações políticas com as nações circunvizinhas, ao ponto dele expandir com êxito os interesses políticos e comerciais de Israel. Acabe construiu e fortificou muitas cidades, incluindo Jericó, e impôs tributo a Moabe na forma de gado, e isso conferiu a Israel uma favorável balança comercial com a Síria e com a Fenícia. E quando nós olhamos para isso, vemos aqui um retrato da nossa sociedade. Assim como Acabe estava no poder e ele descendia de uma linhagem de reis ímpios, hoje a igreja do Senhor Jesus Cristo está dentro de um contexto em que politicamente nós nos sentimos como se sentiram os homens de Deus quando Acabe estava no poder. Projetos de leis que tramitam no Congresso Nacional, criados pelos políticos corrompidos, que não têm temor de Deus, que sequer têm respeito pela família, pela instituição sagrada do casamento, que criam leis a fim de inibir e destruir valores morais que a Bíblia Sagrada, ela nos ensina a conservar. E assim como Acabe no poder trouxe grandes prejuízos para o reino do norte, muitos presidentes e muitos políticos ímpios, não todos, têm trazido prejuízos sem precedentes para a nossa nação. Apesar da prosperidade econômica que nós estamos vivenciando, apesar do crescimento econômico e da diminuição das taxas de desemprego no nosso país, politicamente, o nosso país precisa de um grande avivamento.
Não bastasse a situação política e social, a situação espiritual e moral do Reino do Norte era degradante. A Bíblia nos mostra que havia prática de idolatria. Embora Onri, que antecedera Acabe, foi seu pai, foi ele quem introduziu em Israel a adoração a um Deus chamado Baal. Foi quando Acabe assumiu o trono que ele difundiu com maior relevância a adoração a esta divindade. Você pode ver isso em 1 Reis capítulo 16, versículo 25 e versículo 26. E para ainda agravar a situação, Acabe resolveu fazer um casamento misto. Ele resolveu casar com uma mulher fenícia chamada Jezabel. E essa expressão Jezabel significa meu príncipe é Baal, mostrando a ligação religiosa que ela tinha com esta divindade. Ela sendo filha de Et-Baal, que significa Baal vive, ao casar-se com Acabe, ela trouxe para dentro do Reino do Norte as suas práticas religiosas pagãs. É o que nos diz a palavra de Deus em 1 Reis capítulo 16, versículo 31 ao 33. Veja aí na sua Bíblia. E sucedeu que, como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Et-Baal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal e se encurvou diante dele. E veja o que Acabe fez: e levantou um altar a Baal na casa de Baal, que edificara em Samaria. E diz o texto: também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis que foram antes dele. Jezabel é uma expressão que vem da expressão Izebel ou Zebu, que dá uma margem para nós entendermos que ela adorava Baal Zebu. E foi esta mulher a quem Acabe confiou cuidar da parte religiosa em Israel. E ela difundiu o culto idólatra a Baal. E é interessante dizer que Jezabel é mais do que uma personagem bíblica. Na verdade, Jezabel é o símbolo de um cristianismo prostituído e sem compromisso. Ela aparece também lá em Apocalipse, capítulo 2, versículo 20, quando o Senhor Jesus diz a Tiatira: tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza, que engana os meus servos e induzem eles à prostituição e a comer coisas sacrificadas a ídolos. Adolescentes, além de nós nos sentirmos com Acabe no poder, o espírito de Jezabel campeia sobre esta nação. E ele não quer que nós deixemos de ser crentes. A proposta de Jezabel não é extinguir o cristianismo, mas que os cristãos não vivam o cristianismo autêntico. A proposta de Jezabel não é que nós deixemos de adorar a Deus, mas que nós não só adoremos a Ele, que nós possamos dividir essa adoração com outro. Isso desencadeou num período de apostasia muito grande no Reino do Norte. E a expressão apostasia significa literalmente afastamento, abandono premeditado e consciente da fé. O povo de Israel fora tirado do Egito para ser um povo que adorasse unicamente a Deus, ou ser um povo monoteísta. Mas apostatar é deixar de adorar ao único e verdadeiro Deus para ser politeísta, adorar a vários deuses. Por isso que nós encontramos diversas vezes na Bíblia
a expressão Baalins, que é o plural da palavra Baal, porque assim como hoje havia Baal para localidades, padroeiros locais, assim como hoje é impossível dizer o nome de um lugar sem dizer o nome idólatra daquele lugar, Nossa Senhora do Ó. Havia também Baal Peor, Baal Zefon, Baal de localidades. Assim estava arraigada a idolatria dentro da própria cultura. E o povo começou a se afastar do culto ao único e verdadeiro Deus e começou a apostatar, a dar as costas para Deus. E alguns estudiosos dizem que ou Jezabel trouxe profetas da Fenícia, adoradores de Baal, para o reino do norte, ou ela começou a persuadir os profetas a se desviarem de Deus. E é claro que ela não fez isso sem oferecer nada em troca. Jezabel era uma boa e generosa idólatra, que dava segurança aos seus profetas particulares. Ela prometia a eles benefícios, entre os quais nós podemos citar 1 Reis 22:10. Diz que os profetas que ela contratou, comprou, eles estavam na sua presença, de frente do palácio. Eram profetas exclusivos do rei Acabe. E nós vivemos uma época hoje onde Jezabel tem silenciado muitos profetas que estão preferindo o cruzeiro do que a cruz, que estão preferindo a fama do que a unção. Ela está oferecendo compras, barganhas, propostas, está silenciando a boca daqueles que foram levantados para serem pregadores da palavra. Para que pudessem estar diante do rei, porque tem gente que não quer deserto não, quer estar diante do rei, quer posição privilegiada na sociedade, aí se vende. Ela ofereceu também a sua mesa, para comer com ela na mesa. Isso é o que está em 1 Reis 18:19, diz que os seus profetas comem na mesa de Jezabel, porque não quer passar privação como profeta do Senhor, que é um cristianismo sem cruz. Aí se vende para poder ter o que comer na mesa de Jezabel. Terceiro lugar, eles se venderam possivelmente para não morrer. Veja 1 Reis 18:13. Jezabel era tão maligna que matava os profetas do Senhor. Aí para eles não morrer, se venderam. Adolescentes, nem que o nosso sangue tenha que descer, nós não vamos abrir a mão de ser profetas do Senhor neste tempo. Não abra mão. Não abra mão. Aceite o cristianismo completo. Se abrace com a cruz. Assim como não tem matemática sem número, nem física sem matéria, cristianismo sem cruz é coisa barata. Te apega com a cruz. Se vocês quiserem, eu tenho um espaço para vocês no palácio, ser funcionário do rei. Vocês vão comer na minha mesa. Aí a boca começou a encher d'água. E vocês também não vão morrer. Vocês vão ficar tudo vivinho. O que é que a senhora quer em troca? É só vocês profetizarem o que eu quero. É só vocês falarem o que eu quero, o
que me agrada. E ela conseguiu isso, hein? 1 Reis 22, 11 e 12. E Zedequias, filho de Kenana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor: com estes ferirás aos sírios até de todos consumir. E todos os profetas profetizaram assim. Todos os profetas profetizaram assim. Todos os que estavam na presença do rei. Era uma linguagem só. Acabe todo torto e eles dizendo: Deus é contigo. Falavam a mesma linguagem. Conserto nada, se ajeitar nada, era tudo a mesma linguagem. Ela disse: está tudo comendo na minha mesa, e come da minha mão e fala o que eu quero. Era um período em que os profetas se venderam. Imagine, o profeta era um porta-voz de Deus, e se o povo não ouve a voz de Deus pelos profetas, por quem ouvir? Era um período de espiritualidade morna. E mornidão fala de indecisão, de pessoas sem sabor, insípidas. Veja em 1 Reis capítulo 18, versículo 21, que diante da pergunta do homem de Deus, eles não sabiam o que responder. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu ou seguiu. E se Baal seguiu, o que é que diz a frase aí? Porém o povo não lhe respondeu nada. O povo estava indeciso. Havia uma mornidão sobre o povo de Israel. E eu acho interessante que o homem de Deus diz assim: até quando cocheareis? A expressão cochear aqui no hebraico é passar, que quer dizer literalmente ficar coxo, que é isso aqui, ó. O coxo é diferente de um paralítico. O paralítico não caminha. O coxo ainda consegue caminhar, mas ele caminha assim, ó. E quando ele disse assim, o homem de Deus disse ao povo de Israel: até quando cocheareis? Ele estava querendo dizer: até quando vocês vão ficar assim, ó, Baal e Deus, mundo e igreja. Até quando? Ou mundo ou igreja. Ou igreja ou mundo. Ou mundo ou igreja. Ou Deus ou Baal. Ou santo ou profano. Ou fiel ou infiel. Até quando vocês vão ficar mancando? Temos que escolher de que lado vamos ficar. Se existe uma coisa que Deus não gosta, é de sal que não tem sabor, é de crente Laodiceia. Deus gosta de gente decidida. O que é que nós queremos? A palavra ou pregadores de novidades? O que é que nós queremos? Profetas ou motivadores? O que é que nós queremos? Livros de autoajuda ou ajuda do alto? O que é que nós queremos? Jesus ou o mundo? A Bíblia ou a cabana? O que é que a gente quer? Bacamassuri me cantaramachiri me cantaramanácia. Sore andere bashandara bakandara masi. Pekala mandara bakama sure milai. Havia uma mornidão. O povo cocheava. Havia um sincretismo. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui com a gente.
A expressão diz: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Está claro aí que a proposta não era deixar totalmente Deus, nem deixar totalmente Baal, era viver com um e outro. Havia um sincretismo religioso, que é a proposta de hoje, o ecumenismo, sob o pretexto de que Deus é um só, se junta tudo e funde num só. Era isso que estava acontecendo naquela época. Israel não havia deixado por completo o Senhor, mas buscava uma combinação entre adorar a Ele e reverenciar a Baal. O povo estava indeciso, em cima do muro, feito gato. E sabe de uma coisa? A omissão do povo, quando diz, e o povo não lhe respondeu nada, mostra que o silêncio é conivente. O Dr. Martin Luther King disse: o que me preocupa não é o grito dos maus, é o silêncio dos bons. O que me preocupa não é ver o mal operando, mas é o bem de braços cruzados. Se nunca houve época de indecisão, muito menos agora. Nós temos que fazer a diferença. No meio desse clima, situação política de reis ímpios, apostasia, mornidão, dentro desse clima, Deus mostra ao profeta que tinha crente fiel. O registro bíblico nos mostra que havia um remanescente, não era muito, em comparação com os que apostataram, mas tinha um grupo que não tinha se corrompido com a adoração a Baal. 1 Reis 19:18, onde nós lemos: também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que se não dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou. Teve gente que guardou o compromisso com Deus. E a expressão compromisso no latim significa literalmente fazer uma promessa mútua. Se agarrou com Deus, custe o que custar, e não solta. E onde estavam estes homens? 1 Reis 18:13 diz que alguns foram mortos por Jezabel, porque viu que não dobrava a eles. Aí resolveu matá-los. Uma parte desses profetas também estavam escondidos. Obadias, que era um profissional que trabalhava no palácio, seu nome significa servo de Jeová, ele conservou guardados 100 profetas do Senhor em cavernas, em covas, e sustentou eles a pão e água, mas eles não se venderam. E tinha um profeta no palácio. Apesar de estar lá os profetas de Azerá e os profetas de Baal, que diziam todos a mesma coisa, tinha um homem de Deus lá dentro. Porque Deus nunca fica sem representante. É representante na feira, é representante dentro da faculdade, é representante lá dentro da favela, ou numa cobertura lá em Boa Viagem. Sempre ele tem profeta comprometido. Ele tem. E tinha um lá no palácio. Agora ele não estava num lugar bom não, viu? Lá dentro do palácio dele, ele estava na cadeia. Ele estava pão e água, mas era profeta. E em uma ocasião, Acabe resolveu chamar Josafá. Ficaram numa certa parte do palácio e disseram: vamos à peleja contra Ramote e Gileade. Se vamos. Mas Josafá era temente a Deus. O problema de Josafá era a amizade com o incrédulo.
Aí ele disse: mas a gente não pode ir sem consultar ao Senhor. Aí Acabe disse: agora mesmo. Aí chamou os profetas contratados, que só diz bênção para Acabe. Aí chamou, e um deles colocou um par de chifres na cabeça e disse: olha, assim como eu vou fazer agora, tu também vai vencer esta peleja. E os outros diziam a mesma coisa. Aí Josafá era crente, disse: bênção para Acabe, tem coisa errada aqui. Porque não tem bênção para quem está desajeitado, irmão. Tem alguma coisa errada aqui. Esses profetas aí é tudo comprado. Não tem nenhum profeta do Senhor aqui dentro, não, é? Aí Acabe disse: tem, mas ele não gosta de mim, não. Opa. Traga ele aqui. Quando chega a tua hora, Deus te tira da onde tu estás para tu dar uma palavra de Deus para alguém que está fora do lugar. Cadê ele? Traga ele aqui. E quem foi buscar já deu o esboço. Quem foi buscar já deu o esboço anotadinho. Olha, todos os profetas estão dizendo a mesma coisa, e você também vai dizer. Aí Micaías disse: eu vou dizer o que Deus colocar na minha boca. Tem uma geração aí teimosa, uma geração de crente fiel que não se dobra. Nas escolas e na faculdade estão jogando pesado, distribuindo preservativo, mas ele não pega. Ele diz: meu corpo é templo e morada do Espírito Santo, eu não me dobro. Quando chegou lá, Micaías até queria ver o fim de Acabe mesmo. Digam a palavra do Senhor. Ele disse: vou dizer, vai que Deus é contigo. Acabe estava tão acostumado com ele que disse: tem coisa errada aí. Ele está falando a palavra do Senhor, não. Até ele sabia, irmão. Até ele sabia. Diz: conjuro-te que digas a palavra do Senhor. Então lá vai. Tu vais para a peleja, mas não vai voltar vivo. Eu não disse que ele não diz nada bom de mim. Aí um dos profetas comprados deu no rosto de Micaías. Profeta de Deus é assim, sofre. Gente comprometida é assim, às vezes apanha no rosto, é zombado na escola, mas não tem problema. Passa a mão na boca e diz: mas falei o que Deus mandou. Coloca ele na cela de volta a pão e água. Quando eu voltar da peleja, eu vejo o que é que eu faço com ele. Quando ele disse assim: quando eu voltar da peleja, Micaías disse: como é que é? Se você voltar vivo, Deus não falou na minha boca. E todos aqui estão vindo. Aí Deus lá em cima disse: está certo o que Micaías disse. E por um crente comprometido, Deus é capaz de fazer coisa que o Brasil não viu ainda. O Brasil e o mundo. Acabe sabia tanto que ia morrer que trocou de roupa. Porque tem gente que pensa que engana Deus com roupa. Josafá, tu vai de rei e eu vou de soldado. Foi para a peleja e ficou lá no meio dos soldados disfarçado. E quem se esconde de Deus? A peleja vai. Deram logo uma carreirinha de Josafá. Josafá, cuidado com a amizade com Acabe. Deram uma carreira logo nele. Não é o rei de Judá, deixa. Foi Deus, ó, guardando. Aí de repente a peleja acontecendo, alguém tem vontade de atirar uma flecha para qualquer lugar. Eu estou com vontade de atirar uma flecha, mas não sei para onde.
Aí Jeová pegou na flecha, disse: eu sei para onde ela vai. Amarabacama sore me comanarabacama xeregue me cantaramanassia. E camanto inefaciante como navanaramandaramaxéria. Está descendo sobre a tua vida um renovo do céu. Recebe graça, crente fiel. Recebe graça. Ei, marabacama súbria. Ainda tem 7.000, ainda tem gente na escola que um fica, outro fica e ele se santifica, ele diz: eu não, eu sou diferente. Ainda tem, cadê eles? Cadê os crentes? Cadê o remanescente fiel? Te prepara, porque neste congresso, você que faz parte do remanescente, se prepare para receber preciosidades de Deus. Deus vai fazer um investimento tão alto na tua vida. E calar mandara súria. E camanto e defaciante como na cante. Te prepara que Deus vai te dar um saculejo de poder, te batizar com o Espírito Santo, te dar dons espirituais. Tu vai sair irreconhecível daqui para o final. Te prepara. Deus conta contigo naquela faculdade. Deus conta contigo naquela escola. Seja fiel. Já está descendo, eu estou vendo isso aqui. Tem dons espirituais que estão descendo a partir de agora. E até quem está em casa vai receber e vai dar testemunho também. Receba o batismo com o Espírito Santo aí. Receba a glória de Deus na sua vida. Deus conta contigo.